Olá, eu sou o chefe Flávio Miyamura e no programa de hoje a gente vai fazer receitas com porco. Fazer com que as pessoas provem uma carne diferente, um sabor diferente. Isso é uma das coisas que mais me move na cozinha. Olá, sejam bem-vindos ao programa Hashi. Hoje o nosso programa vai ser todo à base do porco. Essa carne aqui é fantástica, é uma das carnes mais consumidas na Ásia e ela é muito versátil, além de super saborosa. Eu resolvi fazer aqui hoje 2 cortes comuns, mas que a gente vai sair um pouco do normal com as receitas, tá? Aqui a gente tem a costela do porco, essa parte que é uma carne sempre muito mais vermelha, né? Uma carne avermelhada, de uma textura um pouco mais firme, mas muito saborosa por estar próxima ao osso. E a gente também vai usar a barriga do porco, a parte da barriga que tem mais carne, que a gente chama de pancetta. São os 2 cortes que a gente vai usar hoje no nosso programa. Vou começar aqui com a costela de porco. Eu me lembro de quando eu comecei a fazer essa receita que eu sempre quis fazer, na verdade, uma receita que a minha avó fazia, que era a bisteca de porco com missô. É um prato, é uma carne que fica muito saborosa. O missô, por ser ácido, quebra um pouco do doce da costela do porco. Ele deixa também a carne mais salgada, né? Missô é muito mais salgado. Mas principalmente eu adorava o torradinho, queimadinho que o missô deixava quando a gente grelhava ele na chapa, tá? E usei a costela justamente por ter essa característica de sabor mais forte, sabor mais presente, e a textura da carne também eu acho que aguenta bem o missô, tá? Por outro lado, por ela ser mais forte, de ser uma carne mais firme, mais dura mesmo, a gente precisa de um pouco mais de tempo de tempero para que a carne adquira o tempero da marinada, tá? Então é muito importante fazer ela com uma certa de antecedência. Outra coisa muito importante que eu faço quando eu vou cozinhar peças inteiras, tá? É que eu sempre deixo ela descansando com sal grosso. Então a gente vai cobrir a peça completamente de sal grosso. E eu gosto de fazer isso para que o sal penetre na carne como um todo. Às vezes, se você põe só sal fino na marinada e deixa marinando, ele não penetra na carne do jeito que eu gostaria, assim. Às vezes fica muito superficial, fica só por cima. E a gente vai deixar a carne assim no sal grosso por mais ou menos 1 hora, 1 hora e 45. Esse pedaço de costela aqui deve ter em torno de 800 gramas, mas ele é bem alto, ele tem mais ou menos 2 dedos de carne, então por isso que a gente vai deixar esse tempo, tá? Uma média que a gente usa é para cada quilo de carne, a gente deixa mais ou menos 1 hora, 1 hora e 15 no sal grosso, tá? Então vou deixar isso aqui à parte, a costela marinando. Enquanto isso, a gente vai fazer a marinada dela. Para isso, a gente vai precisar de missô, vamos precisar de saquê doce, o mirim. Esse missô não é um missô mais salgado, tá? Ele é um missô feito de maneira artesanal, ele não é industrial, então vocês podem ver, ele é clarinho. E aí a gente vai pôr um pouquinho de shoyu, porque isso é que vai dar o sal para a costela, tá? Feito isso, a gente vai pegar a costela, tá? Que deveria ficar esse tempo todo no sal. Essa, claro, não ficou. Então, mas depois de ficar no sal, o que a gente vai fazer? A gente vem e lava a costela mesmo, ou a carne que você está usando. Vamos voltar aqui, a gente vai secar. E só assim que a gente vai passar o missô. E agora a gente vai aplicar essa marinadinha aqui de missô, tá? Missô é essa pasta de soja, tá? É uma pasta feita à base de soja fermentada, que é um ingrediente muito bacana e que cada país da Ásia tem a sua característica, assim. Mas, basicamente, para quem não conhece o missô, que essa pasta fermentada, ela é bem salgada. E acho que todo mundo já comeu na vida. A base, o missô, é a base da sopa
do misoshiro, aquela sopinha que você recebe nos restaurantes japoneses, tá? Aquela sopinha, o misoshiro, é feito de miso. Então, para vocês terem um pouco de noção do que eu tô falando, tá? Põe uma camada bem generosa de miso, bem generosa. E aqui eu tô fazendo isso numa assadeira, mas se você quiser, você pode fazer isso num saquinho plástico, tá? Fica até mais fácil, suja menos coisa, porque depois você só lava o saquinho. E é bem útil também, você consegue misturar bastante, então pode fazer num saquinho plástico. E outra coisa que eu faço também é sempre deixar a carne para baixo, tá? Desse jeito, a carne, que é a parte mais saborosa, a parte que a gente vai comer, vai estar sempre em contato com a marinada. Próximo passo é cobrir isso daqui com papel filme plástico. Se você quiser também papel alumínio, e a gente leva para a geladeira para ficar marinando. Como eu disse, quanto mais tempo isso ficar marinando, melhor. Mais sabor a carne vai absorvendo, mais textura, também uma textura diferente a carne vai pegando. Quando a gente for cozinhar ela, quando for assar, aí o processo se inverte, tá? O que a gente vai fazer é pegar essa costela, a gente vai colocar ela com a carne para cima, tá? A gente vai pôr ela com a carne para cima, mas é sempre bom a gente tomar cuidado para essa parte da carne, a gente sempre vem com uma colher ou com um pincel, colocando mais do nosso molho na nossa pastinha. Basicamente, a gente não põe líquido nenhum aqui dentro, tá? Os líquidos da própria carne, os vapores dela que vão, a própria umidade que vai cozinhar e deixar a carne macia, tá? Então, nesse caso, a gente não vai pôr água, o que a gente vai fazer é cobrir com papel alumínio e levar ao forno. Eu já tenho uma pronta. Depois que ela já está cozida, aí a gente aumenta o fogo para mais ou menos 180 graus, porque é o que eu falei, eu quero aquele queimadinho, aquela crostinha do miso por cima, ó, isso daqui, ó, tá vendo? Essa é aquela última passada de miso que eu passei por cima, e aqui vocês podem ver, até é bom ter aqui, a diferença de cor, ó, do miso antes de ir pro forno e do miso agora, desse torradinho, dessa casquinha depois que ele foi pro forno, tá? Então, nas primeiras 2 horas, eu não quero essa casquinha, eu quero só que a costela vá cozinhando devagarinho, devagarinho. E depois, aí eu aumento o fogo a 180, 200 graus para ela finalizar, ficar com esse glaseado lindo e também ficar com essas partezinhas torradinhas. E vamos tirar a costela daqui. E essa costelinha aqui, você pode comer ela com o que você preferir. Você pode comer, claro, como a gente falou, com arroz. Você pode comer ela com umas verduras puxadas, com um bok choy puxado com um pouco de gergelim. Pode fazer elas de diversas maneiras, mas toda essa crostinha é o que é mais importante do miso. A gente vai por aqui, só para vocês verem. Bom, gente, essa daqui é a nossa primeira receita de hoje de porco, costelinha de porco marinada com miso. O sabor da carne de porco é uma carne mais suave, eu acho que é a carne de vaca. É uma carne adocicada, é uma carne que tem também várias texturas, assim. A paleta, que são as patas da frente, tem uma textura um pouco mais firme. O pernil, que são as de trás, são maiores, mais grossos, mais gordurosos. Tem a parte da costela, carne mais vermelha, extremamente saborosa. Acho que a gente não pode falar do porco sem lembrar da gordura, aqui no nosso caso do torresmo. É uma carne muito saborosa com a gordura entremeada. Eu acho que é uma textura muito diferente da carne de vaca e principalmente adocicada. Eu acho que o doce da carne de porco é o grande diferencial dela.
carne de porco é utilizada no geral, assim, como a Índia, que é um grande país, a vaca é sagrada, então assim, não se come carne de vaca. Eu acho que o porco se disseminou pela Ásia como um todo. É um animal muito resistente, né? Um animal que você não precisa de muitos cuidados para ele sobreviver. Então, aguenta viagens. Então, acho que é uma carne que é difundida por toda a Ásia de uma maneira uniforme, assim. Bom, a nossa segunda receita agora a gente vai para barriga de porco, ou mais conhecida como pancetta, tá? Eu vou fazer com essa aqui o mesmo processo que eu fiz com a costela de porco. A gente vai primeiro cobrir ela de sal grosso, tá? Como a gente fez. Deixar ela pelo mesmo tempo, 1 hora e 15 no sal, lavar. Só que em vez de deixar ela com miso, a gente vai fazer uma outra marinada. Eu vou pegar aqui alho, bastante alho, tá? Mel. O mel vai servir para juntar, porque a gente também vai usar a pasta de pimenta coreana chamada gochujang. A gente vai balancear toda a pimenta com mel. Vamos colocar aqui bastante alecrim. Eu acho que o alecrim combina muito bem com carne de porco. Colocando aqui bastante alecrim, tá? Bastante alho. Tem que ser uma marinada forte para penetrar no porco, né? Vamos agora com a pasta de pimenta. Isso daqui chama gochujang, que é uma pasta de pimenta. Ela não é só picante, ela é super aromática, defumada e é super tradicional da culinária coreana. Eles usam para vários pratos. Então vamos pôr uma quantidade generosa de gochujang. O gochujang você encontra nas mercearias asiáticas, mesmo já nas mercearias japonesas ou nos lugares. Vamos colocar aqui molho de soja, o shoyu. E outra coisa que para dar mais sabor à carne ainda, a gente vai colocar um pouquinho de molho inglês. E vamos ligar aqui para a gente bater e transformar tudo isso num molhozinho. Então, depois de passar a barriga de porco pelo sal grosso, lavar, a gente vai vir e colocar essa marinada por cima. Vamos colocar também um pouquinho de páprica. E vamos deixar isso daqui marinando por mais ou menos uma noite, umas 7 horas é o tempo ideal para isso ficar marinando, tá? Depois vamos cobrir isso daqui com papel filme e uma coisa muito importante, na hora de assar, uma coisa muito importante é que esse daqui, por ser a barriga, uma parte mais dura, uma parte mais firme, a gente vai colocar caldo de legumes, tá? Então a gente põe caldo de legumes até chegar na metade da barriga, cobre ele com papel alumínio e põe no forno 140 graus, também aí por umas 3 horas, tá? Eu já tenho uma também preparada no forno. É esse daqui. Como vocês viram, a diferença para a costela que sai bem sequinha é porque a gente pôs o caldo de legumes, tá? Cobre e deixa ela cozinhando em foguinho bem baixo. Depois de 2 horas, 2 horas e meia a 140 graus, a gente sobe para 180 para ela ficar assim, mais douradinha, com a pele douradinha, tá? Não é pururuca, não é o crocante, é só uma pele mais dourada para não ficar aquele brancão. Então essa é a primeira parte da nossa receita, que na verdade é uma receita 2 em 1. A gente cozinhou essa barriga e que ela só assim já estaria perfeita, já estaria mega saborosa. Então aqui a gente já tem uma barriga que está incrivelmente. Vocês podem servir ela com alguma batata, com purê de mandioquinha, pode servir com arroz.
Ao invés de parar por aqui, a gente vai fazer dela uma outra receita, que é o katsusando. E vou tirar a pele, que nessa receita eu não vou usar a pele. Agora que eu abri ela, a gente vai começar a fazer o katsusando em si. Eu vou pôr um pouquinho de sal em cada uma. Acho que faltou um pouquinho de sal. E agora a gente vai começar a empanar elas, tá? Então a gente vai fazer um empanamento clássico, que é farinha de trigo, ovo e farinha panko, tá? E por último, na farinha panko. Aqui na panko, a gente tem que apertar bastante, tá? Farinha panko, o que é farinha panko? Farinha panko é uma farinha feita de pão ralado grosso, tá? É quase como uma farinha de rosca, mas ela é ralada de uma maneira bem grosseira, assim, ó, tá vendo? Eles ficam com umas migalhas bem grossas e isso ajuda a deixar o seu produto muito crocante, assim. Então, por isso que a gente usa a farinha panko, porque ela é excepcional para deixar as coisas crocantes. Aqui o óleo, como a barriga já está cozida, a barriga não precisa cozinhar, mas o óleo pode estar mais ou menos quente, pode estar um pouquinho mais quente, não tem problema, porque a gente não precisa cozinhar, tá? Se ele já está quente, a gente pode pegar um pouquinho de farinha e jogar aqui. Isso está bem quente. E a gente vai só deixar ela dourar, tá? Ela ficar douradinha. Enquanto isso, a gente vai usar aqui, ó, um pão que é um pão feito de leite, tá? Ele é bem macio, ele é bem fofinho. Ele é cortado um pouco mais grosso, né? Um pouquinho mais alto. Se vocês não acharem eles, podem usar pão de forma ou até mesmo pão de miga. É um outro pão que substitui bastante, tá? E ó, é isso que a gente quer, uma coisa crocante, douradinha. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora para montar o sanduíche é pegar a tábua aqui. Vamos pegar maionese. Esse é um sanduíche, esse é uma receita bem para ressaca, uma receita bem para sábado à noite, sexta, depois de beber muito, uma receita para encher a barriga. A gente então pega esse pão, eu vou usar, eu não sei se todo mundo já provou, ou se não provaram ainda, vocês deveriam provar maionese japonesa. É uma coisa incrivelmente boa, assim. É muito diferente da maionese que a gente está acostumado. Eu não sei porquê, mas as maioneses japonesas são muito boas de sabores, assim. Mesmo a gente sabendo como faz maionese, fazendo no restaurante, cara, é muito difícil chegar nesse resultado aqui. Então, assim, não é nenhuma propaganda, nem tô sendo pago para isso, mas, por favor, uma vez na sua vida, provem a maionese japonesa. Elas ficam lá no mercado, fora da geladeira e tal. São um pouco caras, tenho que admitir. Mas uma vez na vida vale provar isso daqui, porque é muito bom, assim. Muito bom mesmo. Aliás, eu tinha isso num dos restaurantes. Tem um sócio, na verdade, que vai lá e, cara, o recorde dele foi comer 6 desses num dia só, assim. Então, se você tá vendo, um abraço, Cassiano e Ju. Sei que vocês estão babando agora, vendo a gente fazendo o katsusando aqui. Agora, vem. Mais uma vez, a gente vai usar o kimchi, que é essa selga fermentada da culinária coreana. A gente vai pegar uns pedacinhos do kimchi, principalmente da parte do talo,
porque a gente quer que tenha essa crocância, tá? Finalmente, a gente vai vir com os pedaços de barriga. Você viu que os pedaços de barriga basicamente cobrem o pão? É isso que a gente quer. Então, outro pedaço de barriga. E por fim, a gente vai finalizar com um molhinho chamado tonkatsu, que é um molho feito à base de shoyu, é uma redução de shoyu com algumas especiarias, canela, com maçã, com saquê. Você deixa isso reduzindo e fica um molhinho bem saboroso, bem espesso. A gente pode comprar isso, chama molho tonkatsu, se você quiser fazer. E vamos ser também bem generoso, passando por todo a barriga de porco para que cada pedacinho, cada mordida que você dê tenha o sabor do tonkatsu também, tá? Então, vamos aqui nada de miséria, nada de pouquinho. Acho que se é para enfiar o pé na jaca, que seja decentemente e que vale a pena. Então vamos pôr. E agora a gente vai vir e cobrir isso daqui com a outra metade do pão, tá? A gente dá uma leve apertadinha. E agora, se tudo der certo, a gente consegue cortar o sanduíche. Acho que vocês conseguem ouvir o barulho do sanduíche, da crocância do porco. E aqui a gente tem o nosso sanduichinho saindo fumaça de barriga de porco, nosso katsu sando com maionese japonesa, kimchi e o porco empanado, tá? Tá aqui finalizado. Então, pessoal, olha aqui essas duas belezuras que a gente acabou de mostrar para vocês. Bom, aqui então a gente tem um sanduíche, o katsu sando, um sanduíche feito de barriga de porco empanada, kimchi e o molho tonkatsu. E aqui a costelinha de porco com miso. Esse sanduíche tá olhando assim para mim e eu não tô resistindo. Eu vou dar uma mordida, esse é um dos meus sanduíches prediletos da vida. Pessoal, isso daqui tá uma delícia. Façam em casa e depois me falam o que vocês acharam. A costelinha, só para lembrar, a costelinha vocês podem comer elas com batata, mandioquinha, batata assada, batata frita com arroz, com o que vocês quiserem, tá bom? Assim a gente finaliza mais um programa Hashi. Espero na próxima.